Olá, pessoal! Então, vamos aí passar o nosso roteiro de prática dessa semana, tá? Tá uma atividade bem gostosa. Se você realmente quiser fazer esse experimento em casa, tem essa possibilidade, mas é uma coisa que eu não estou obrigando por enquanto, tá? Então, vai ter 2 vídeos que vocês podem escolher, tá lá no Classroom. Então, vocês vão escolher qual vídeo que vocês querem para poder estar explicando todo esse processo. Eu vou estar gravando também um vídeo utilizando a extração da cebola, tá? No vídeo tá mostrando do morango e eu vou fazer da cebola para vocês verem essa diferença, ok? Então, qual que vai ser a nossa atividade dessa semana? A atividade é sobre a extração do DNA do morango. É o que eu falei, dá para fazer com morango, dá para fazer com o kiwi, com a banana. Eu vou fazer com a cebola. Então, na hora que você estiver montando o teu relatório, lá na parte da introdução, você precisa fazer uma pesquisa, não é enorme, ela é bem pequenininha, bem sucinta, tá? Sobre o quê? O que é o DNA? E qual que é a sua função? Coisa bem simples. O nosso objetivo, qual vai ser o objetivo? É só copiar, que é estender os conceitos de genética básica e demonstrar como podemos identificar e extrair o DNA do morango como um bom modelo para esse tipo de estudo e atividade prática. Então, esse é o nosso objetivo central, é só copiar ele. Materiais e reagentes também é só copiar, tá? O que foi utilizado? Foi utilizado Becker, saco plástico, gases, pipeta Pauster, tubo de ensaio, estante para tubos, água, detergente, cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, morango no vídeo e eu vou utilizar a cebola. Álcool etílico hidratado precisa ser o de 92,8 graus. Tem um experimento aí que o professor está fazendo com 70 graus. Também dá certo, tá? E um pedaço de arame para você poder pegar esse DNA. Então, é só copiar o que está aí. Quais são os procedimentos? Precisa prestar atenção agora. Então, a gente vai lavar os moranguinhos, vai retirar aquelas folhinhas verdes, vai colocar dentro de um saco plástico com um pouco de sal, um pouco de detergente. Vocês vão reparar que cada professor fez de uma forma diferente, tá? Mas eles conseguiram chegar no mesmo resultado. Depois a gente vai esmagar, vai macerar mesmo esses morangos muito bem, para poder mexer aí esse morango, esse sal e esse detergente. Vai colocar um pouquinho de água, vai continuar esmagando, macerando esses morangos e vai filtrar o líquido que a gente tirou ali no saco com as gases, tá? E vai repetir todo esse processo quantas vezes for necessário para retirar uma boa quantidade aí desse suco. Vamos colocar que seria um suco, tá? Na hora que a gente tirou essa quantidade desse suco, a gente vai acrescentar álcool bem devagarzinho, utilizando as paredes do tubo ou da proveta onde ele se encontra, e vai observar o que vai acontecendo. Por quê? Porque eu vou precisar responder algumas perguntas. Quais são? Primeira pergunta que eu preciso colocar lá nos meus resultados e discussões. Por que é necessário macerar, esmagar o morango? Tem que ter um porquê. Então, vocês vão me explicar o porquê disso. Em qual momento do procedimento ocorre o rompimento das membranas das células do morango? Vocês vão lá, no momento que fez tal coisa. Terceiro, qual é a função do sal de cozinha, o cloreto de sódio, ali na minha mistura? Por que eu preciso colocar o sal? Se eu não colocar o sal, o que vai acontecer? Então, o sal tem uma função específica, é essa função que eu quero saber. Quarto, qual é o papel do álcool na extração do DNA? Por que eu tenho que colocar álcool lá no final? Tem algum motivo? Qual que é? Como se apresentou o DNA extraído?
que vocês observaram? Descreva o seu aspecto, em que região da solução do tubo ele foi visualizado ali na solução do morango, no álcool, no meio, então vocês vão explicar. E sexta, porque não pode ver a dupla hélice do DNA extraído. Por que aconteceu isso? Tá? Depois que vocês responderam todas essas discussões, tem a conclusão. O que é a conclusão? Uma resposta pessoal sua, tá? Então, é uma avaliação crítica sobre o experimento. Você tem que discutir o que você viu lá na teoria com o que você viu ali no vídeo, mostrando o seu experimento. E o que eu aprendi? O que eu consegui entender a respeito disso? O que está falando na teoria? Na prática, bateu a mesma coisa? Se sim, se não, o porquê? Então, eu vou ter que avaliar isso, tá? E as referências bibliográficas são os lugares que você pesquisou para fazer a parte lá da introdução ou alguma dessas respostas aí dos resultados de discussões. Então, elas precisam estar ali mostrando que não tirei isso da minha cabeça, não fui eu que inventei. Eu pesquisei em algum lugar, tá? Aí chega o nosso final, o nosso relatório. Então, olha, não tentem ser melhores que ninguém, mas sim melhores do que já são. Alunos, vamos aprender junto a cada novo dia. Então, eu gostaria que vocês entrassem na aula de prática, tá? Hoje à noite. Eu gostaria que realmente você participasse do nosso plantão. Nosso plantão é muito importante porque através dele a gente consegue discutir e tirar as suas dúvidas, tá? Mas se não der para participar, entre em contato comigo que a gente vai vendo o que a gente consegue fazer aí para eu poder estar auxiliando vocês a montarem esse relatório. Esse relatório é muito importante, tanto na aula de química, de física, de biologia. É a forma de vocês demonstrarem no papel o que vocês viram na prática, tá? Um grande beijo a todos e até a próxima!